O que eu vejo, gente, nós temos algumas mudanças aí que eu preciso pontuar e contextualizar para vocês. Agora há pouco também, nessa situação de compilar informação, nós recebemos a informação de que o site da rádio do exército israelense foi hackeado. E havia alguma dificuldade também em relação ao acesso a outros sítios, a outros domínios israelenses. Nesse caso, eu teria que reportar a recente aproximação entre iranianos e sauditas. O grupo Jihad Islâmico na Palestina é um grupo que tradicionalmente sempre foi muito mais próximo do Irã do que o Hamas. Não é? O Hamas com uma linha muito mais próxima do Catar, da própria Turquia, enfim, da Arábia Saudita, de alguma forma, mais ou menos. Então, e distante, de alguma forma, dos iranianos. E isso está mudando, gente. Os chineses, com esse acordo entre iranianos e sauditas, propiciaram, inclusive, encontros já entre o Hezbollah e os sauditas. O que eu estou dizendo para vocês não é que existe já muito claramente uma aliança entre o Hezbollah e o Hamas. Conversas existem, Teherã tem patrocinado essas conversas, essas aproximações, mas eu diria, gente, que principalmente essa questão dos hackeamentos é sintomática da participação de estados que estejam mais aparelhados no sentido de poder causar dano às estruturas israelenses. Então, há especulações de que esses ataques, não é, contra, por exemplo, o site da Rádio do Exército de Israel, que ficou fora do ar, possam ter partido de forças ligadas aos iranianos. Há especulações de que nessa disputa, nessa contenda, esteja aí já havendo uma preliminar do grande conflito entre o Irã e Israel. Por quê, gente? Eu quero colocar... Obrigado, Mirta. Muito obrigado, Mirta. Muito obrigado também, Alexandra Bastos. Por quê, gente? Porque nós tivemos também, nesses últimos dias, um incêndio muito suspeito numa grande cidade iraniana, Bernardo, chamada Isfahan. Então, nós tivemos uma usina de energia no Irã. Eu postei isso tudo no Twitter. Então, quando eu reporto muitos desses fatos, quem já está conosco no Twitter e no Telegram já sabe. Então, os links estão na descrição do vídeo. Estejam conosco também no Telegram e no Twitter. Eu reportei no Twitter esse incêndio em Isfahan. Houve especulações, até que fontes iranianas me disseram, não, olha, ali é o contrário, pode ter havido um hackeamento por parte de forças israelenses especializadas nesse tipo de guerra cibernética que desencadeou o incêndio. Mas houve uma especulação de ataque com drones. Mais uma vez contra a cidade de Isfahan. Recentemente houve um ataque que gerou muita especulação em relação, inclusive, de onde teriam partido esses drones, se do Azerbaijão, se do Kurdistão iraquiano, enfim, toda aquela pendência, não é? Então, gente, eu quero dizer para vocês, não é? Que nesse caso, eu quero crer que nós já estejamos sentindo os efeitos dessa aliança entre a Arábia Saudita e o Irã, e dessa aproximação entre a Arábia Saudita e o Hezbollah, dessa aproximação entre o Hezbollah e o Hamas, o que teoricamente coloca para os israelenses um desafio muito grande pela frente em relação ao desdobramento desses conflitos. Eu vejo que, a parte essa questão da aproximação entre iranianos e sauditas, existe um velho ditado, não é? Que, principalmente no Oriente Médio, é muito evocado, que é o do inimigo do meu inimigo é meu amigo. E isso, por si, já sempre fez algum tipo de diferença nessa contenda. Agora, 10, eu acho que é muito diferente. Márcio, Abílio, Bernardo, eu acho que é muito diferente. Por que é muito diferente? Porque nós estamos muito próximos de um choque direto entre os israelenses e os iranianos, e esse choque muito próximo, ele é decorrente da situação na Ucrânia. Ele é decorrente da situação na Ucrânia e ele é decorrente da situação... aliás, há uma certa recorrência nessa tentativa de cercar o Irã militarmente. Israel recentemente abriu embaixada no Azerbaijão, no Turcomenistão, quer dizer, cercando o Irã pelo lado do Cáspio. Há uma sempre tentativa de criar tensões nas fronteiras paquistanesa, afegã, a questão do Kurdistão iraquiano, com muita aproximação de grupos ligados à inteligência israelense naquela fronteira, em direção à fronteira iraniana. O Márcio sempre traz aqui a questão dos Mujahedin Khalqs também, que foram muito ativos contra o Irã
mesmo já no período da guerra que Bagdá travou com Teherã entre 80 e 88, e eu vejo como uma situação absolutamente atípica, porque dentro do contexto que nós estamos trazendo, nós podemos ter sim um escalar de hostilidades. Ontem, o próprio chefe da defesa israelense, ele disse o seguinte, que se partissem ataques do Líbano, Israel consideraria o Líbano responsável pelos ataques e atacaria toda a infraestrutura libanesa. Imaginem vocês que atacar o Líbano não representa efetivamente para Israel um embate direto com o exército libanês ou com o Estado libanês, mas dada a proporção do que se aventou, seria um embate entre Israel e o Hezbollah. Então é uma situação onde a possibilidade de que Israel tenha que enfrentar múltiplas frentes é efetiva e talvez seja uma novidade. Quero também lembrar, e está tudo linkado, está tudo linkado, está tudo muito linkado. Recentemente, o presidente iraniano foi a Damasco. Aliás, a visita foi precedida por ataques de Israel contra o aeroporto de Alepo, contra bases militares na região de Alepo, contra a Safira, numa planta da indústria militar síria. Só que os iranianos, agora, eles têm um discurso totalmente diferente. Os iranianos estão dizendo o seguinte, nós vamos armar o exército sírio para que o exército sírio liberte as colinas do Golã. Colinas do Golã ocupadas por Israel aí, desde os embates entre árabes e israelenses nos anos 60, 70 e 80. Então, o que eu vejo hoje é que há uma grande possibilidade de que esse conflito, se ele não for debelado, se ele não for controlado num curto espaço de tempo, ele possa ser um conflito que tenha múltiplas frentes para que Israel enfrente um desafio que há muito tempo não enfrenta, talvez nunca tenha enfrentado, pela dimensão da possibilidade da inclusão do Irã na contenda. Porque se nós lembrarmos 67, 73, 82 no Líbano, a Guerra Civil Libanesa, os embates sírio-israelenses, tudo que aconteceu desde a criação do Estado de Israel, nós nunca tivemos um Irã aliado às forças árabes potencialmente hostis a Israel. Nós tivemos uma situação absolutamente única a partir do momento em que você tem a Revolução Iraniana de 79 e o descolamento do regime anterior do Pahlavi, do Shah Reza Pahlavi, que tinha proximidade tanto com os Estados Unidos como com Israel, com a Grã-Bretanha e com essa aliança ocidental, assim chamada, que costuma sustentar, inclusive militarmente, o Estado de Israel. O que existe na realidade como fator novo e atípico e muito perigoso desse embate que está acontecendo é a possibilidade de que haja um conflito onde os iranianos também venham a participar, e eu não vou nem entrar na seara da possibilidade, Hamilton Bokalef, muito obrigado pelo superchat, eu não vou nem entrar na seara da especulação se o Irã possui armamento nuclear ou não, eu quero crer que não, não tenho nenhum elemento para afirmar que sim, teria possibilidade da gente fazer um ensaio, perspectiva, né, de especulação de que os iranianos tenham know-how ou condição para fazê-lo se assim deliberarem, não é? Mas eu quero crer que eles não tenham nesse momento esta condição, tá? Material, tá certo? Agora eles têm uma enorme capacidade missilística, eles têm uma enorme capacidade de drones, eles têm uma enorme capacidade de causar embaraço no Golfo Pérsico, uma enorme capacidade também de mísseis antinavio, de radares, de posicionamento ali, que é, na realidade, absolutamente diferente de 67, de 73, dos embates que ocorreram nos períodos posteriores, das escaramuças que ocorreram no período posterior entre Israel e Síria dentro do Líbano, do período onde, por exemplo, Israel atacou o reator nuclear iraquiano de Osirak, em 1981, se a memória não falha, e é tudo muito diferente. Até porque em 81, quando Israel atacou Osirak, depois atacou um reator mais recentemente na Síria, na região de Deir Zor, não é? Talvez não tão conhecido pela possibilidade de produzir artefatos nucleares, ali há uma polêmica maior. O Osirak me parece que era um projeto do Estado iraquiano, mas você tinha o Irã lutando contra o Iraque, quando o Iraque foi atacado em 81. A grande novidade hoje é o Irã, na região, estipulando uma aliança entre vários estados árabes e a antiga Pérsia. E eu quero lembrar que isso é tão real, gente, que a própria Síria, ao ser readmitida na Liga Árabe, é sintomático da aproximação do Irã com o mundo árabe. Porque, na realidade, a Síria acaba sendo a maior aliada, do ponto de vista militar, do ponto de vista desse embate com os Estados Unidos e com Israel, do Irã.
Então, quando você vê que a Síria foi afastada da Liga Árabe, entre outras coisas, por sua proximidade histórica com o governo de Teherã. E agora você vê Jordânia, você vê os Emirados Árabes do Golfo, a Arábia Saudita, os países da África Magrebi de um modo geral, né? Não vamos entrar em caso a caso, a enorme maioria dos Estados Árabes restabelecendo relações diplomáticas com a Síria, e os iranianos aterrissando em Damasco e dizendo: nós vamos armar o exército sírio para que o exército sírio em algum momento tenha condição de enfrentar a retomada das colinas do Golã militarmente.